Beatriz não consegue se segurar e decide contar toda a verdade. Ela grita: "Eu preciso te contar uma coisa, Clarice! Chegou a hora!" Nesse mesmo instante, Zélia descobre o pior dos segredos e decide por sua vingança em ação. Tudo pode acontecer quando Clarice diz a Beatriz que já era mãe de Bia antes de se casar com Juliano. A mocinha fica atordoada com a revelação e tenta esconder o seu desespero diante de Clarice. A mulher continua a dizer algumas palavras, mas Beatriz consegue apenas enxergá-la, movimentando a sua cabeça, enquanto tenta fazer um cálculo em sua cabeça. Aflita, ela se levanta e Clarice pergunta: "O que foi? Já está indo embora?" Engolindo em seco, Beatriz responde: "Eu preciso ir." Clarice a interrompe e insiste: "Espera! Você me fez muitas perguntas sobre o meu passado. Eu tive a sensação de que eu te conhecesse de algum lugar. Pode ser coisa da minha cabeça, mas..." Os olhos de Beatriz começam a lacrimejar e, por impulso, ela diz: "Deve ter alguma razão por você supor que eu já estive no seu passado." Confusa, Clarice questiona: "Do que você está falando?" Beatriz responde: "Não sou eu que vou te dar essa resposta. Eu nem sei o que eu ainda estou fazendo aqui. Com licença." Assim que a mocinha se retira, Clarice sente uma forte dor de cabeça e comenta: "Mas, quando eu tive o meu acidente, ela deveria ter apenas 4 anos de idade. É impossível ela ter me conhecido. Ou será que não?" De repente, a dor de cabeça de Clarice fica ainda pior e ela começa a ter alguns flashes, vendo flores em sua frente. Momentos depois, Beatriz conversa com Glorinha e diz: "Eu quase falei para Clarice que eu sou filha dela." Surpresa, Glorinha questiona: "E o que você fez?" Beatriz responde: "Eu não sei direito. Eu tava atordoada. Depois dela ter me revelado que ela tinha a Bia antes, mesmo de conhecer o Juliano, me deu vontade de gritar que a filha era eu." Glorinha pergunta: "Mas se ela disse isso mesmo sobre a Bia, quer dizer que..." Beatriz a interrompe e fala: "Nem pense em dizer que a Clarice estava grávida. Isso é impossível. Ou ela adotou a Bia, ou tem alguma outra explicação que eu ainda não sei e nem estou perto de descobrir." Glorinha questiona: "Mas como você pretende descobrir isso?" "Se a Clarice estiver enganando os Alencar, ela nunca deixaria uma pista à vista." Beatriz responde: "Eu sei. Por isso, eu tentarei uma outra estratégia. Glorinha, eu acho que eu tenho um plano." Não muito longe dali, os flashes das flores de Clarice começam a ficar mais fracos. E nervosa, ela pergunta: "Que flores são essas? Por que eu estou me lembrando delas? Eu preciso fazer alguma coisa antes que eu me esqueça." Ela começa a revirar o local, e quando encontra uma folha de papel e alguns lápis, ela tem uma sensação estranha, mas reconfortante. Sem pensar muito, ela começa a desenhar e fica impressionada com o próprio talento. Ao ver o desenho, ela abre o sorriso e comenta: "Ficou idêntica ao que eu estou me lembrando. Meu Deus, eu nem sabia que podia desenhar tão bem. Será que essa era a minha habilidade antes de perder a memória?" Enquanto isso, Basílio encontra Beatriz se preparando para sair e pergunta: "Onde que você vai?" Beatriz responde:
Eu preciso descobrir mais sobre a Clarice. Para isso, eu preciso saber mais sobre os Alencar. Trêmulo, Basílio questiona. O quê? Por que você quer se meter com essa família? Beatriz responde. Eu preciso. Eu não suporto mais estar perto daquela mulher, sabendo que ela está mentindo na minha cara. Basílio pergunta. E o que você pretende fazer quando descobrir? Isso é, se você descobrir que ela está enganando a família Alencar. Beatriz responde. Eu não sei. Mas a Clarice vai deixar de ser um mistério para mim. Assim que a mocinha se retira, Basílio sente o seu corpo tremer e cochicha. Se ela começar a investigar a família Alencar, pode acabar sobrando até para mim. Eu tenho que impedir. E imediatamente, ele começa a seguir a mocinha, tentando manter uma distância segura. Assim que eles se retiram, Zélia entra na pensão e começa a chamar por Arlete. Ela não ouve nenhuma resposta e decide entrar no quarto da costureira. Logo que ela entra no local, ela vê a foto de Valéria na mesa da cabeceira e comenta. É claro que ela teria uma fotinha da ilha do lado do travesseiro. Isso é péssimo para sua superação, mas é ótimo para minha investigação. Sem perder tempo, Zélia tira da bolsa uma foto de Clarice segurando Bia ainda bebê e começa a comparar com a foto de Valéria segurando Isabel. Ela analisa cada detalhe e, completamente em choque, ela conclui. A Bia e a Isabel são a mesma pessoa. Meu Deus! O Juliano entregou a própria filha, que ele teve com a amante, para a esposa criar. De repente, ela escuta algumas vozes vindo do quarto ao lado e decide ir embora o mais rápido possível. Porém, quando ela está descendo as escadas às pressas, ela acaba deixando a foto de Clarice e Bia cair no chão e vai embora sem sentir a sua falta. Enquanto isso, Basílio flagra Beatriz indo para a fábrica da perfumaria carioca e comenta. Ela deve estar indo no escritório do Dr. Juliano. Mas por que ela quer ir para lá? Eu aposto que ela vai tentar pegar alguma coisa de lá. Eu tenho que impedir. E vai ser agora. Assim que ele tenta ir atrás da mocinha, uma multidão aparece em sua frente e inicia um protesto de trabalhadores na frente da fábrica. Basílio fica furioso e tenta entrar na frente deles. Mas nesse momento, ele vê Alípio entre os manifestantes. O vilão sente o seu corpo disparar e comenta. Ele não pode me ver aqui. Ia ser mais um problema que eu não quero arrumar. É melhor eu sair daqui e procurar uma outra maneira de evitar que a Beatriz descubra sobre a família Alencar. Enquanto isso, Beatriz entra na sala de Juliano e fala. Alguma coisa me diz que não é a Clarice que está enganando a família dela. Se isso for verdade, ela não seria tão doce comigo. Não ia me defender. Muito pelo contrário. Ela ia fazer de tudo para me manter longe, para não arruinar os negócios dela. Ela começa a olhar para o local e acaba encontrando uma foto de Clarice. Nesse momento, algo chama a sua atenção e ela cochicha. Agora que eu percebi, o Juliano nunca permite que a Clarice faça entrevistas ou tire fotos para jornais. Aquela que eu a vi deve ter sido uma foto acidental.
Mas por quê? De repente, ela escuta passos se aproximando e tenta se esconder no primeiro esconderijo que encontra. Logo em seguida, Juliano e Maristela entram na sala e, furioso, o vilão fala: Eu não acredito que está acontecendo mais uma manifestação na fábrica. Maristela retruca: Se você seguisse os direitos dos trabalhadores, nada disso teria acontecido. Eu tô vendo que essa sua mania de grandeza e achando que ser dono de uma empresa é fazer o que bem entender e gastar mais do que pode vai acabar com o nosso patrimônio. É melhor você abrir esse seu olho. Juliano comenta: Eu estou com a cabeça nas nuvens. O problema com a Clarice está tirando toda a minha leveza. Aos risos, Maristela diz: Até parece que você teve alguma leveza algum dia. Até acabar com a sua amante, na frente da sua filha, você fez. Beatriz sente o seu coração quase pular pela boca. E Juliano fala: Você fala como se eu tivesse culpa. Foi um acidente. Maristela retruca: Não, acidente foi o que aconteceu com a Clarice depois de ver a sua amante no chão. E é claro que você tem culpa. Você entregou a sua própria filha para a sua esposa criar, sendo que ela acha que a Bia é do primeiro casamento dela, sendo que é você e ela são esculpidos em Carrara. Beatriz fica ainda mais atordoada e sente que está prestes a ter uma crise de asma. Juliano desvia o olhar e fala: Mas isso é o de menos. O que me preocupa é que a Clarice voltou a desenhar flores, as mesmas que a tornou uma pintora em ascensão. Eu tenho medo de que isso seja a porta para ela se lembrar de tudo. Completamente em choque, Maristela questiona: Como é que é? Por que você não me disse isso logo, criatura? Vamos agora para casa. Temos que acabar com isso. Assim que os dois se retiram, Beatriz sai de seu esconderijo e tenta puxar um ar fresco, mas a sua cabeça começa a girar e ela sente que pode desmaiar a qualquer momento. Ela imagina que Juliano possa ter alguma coisa que possa ajudá-la, e ela começa a abrir os armários. De repente, ela vê algo inacreditável e fala: Isso não pode ser. Tentando se apressar, ela pega o que está no armário e sai da fábrica pela manifestação. Ela escuta os gritos de ódio contra Juliano e quase os acompanha, mas decide voltar para a pensão o quanto antes. Assim que chega lá, ela tenta procurar por Glorinha. Em dado momento, ela encontra uma foto na escada e leva o maior susto ao ver que é Clarice com um bebê no colo. Ao ver aquela criança, ela se lembra da neta de Arlete e corre até o quarto da mulher para tirar a prova dos 9. Ao comparar os dois bebês, Beatriz sente o seu corpo inteiro se arrepiar e ela cochicha: Meu Deus, eu descobri tudo. Enquanto isso, Juliano e Maristela chegam em casa e tentam convencer Clarice a tomar um comprimido. Nervosa, ela fala: Eu não quero. Vejam, eu me lembrei dessas flores. Eu não sei o motivo e nem porque a minha mente quer que eu me lembre disso. Mas eu consegui desenhar. Tentando segurar a sua raiva, Maristela diz: Eu não quero nem saber. Você vai tomar isso, quer queira ou não. E não sou eu que estou pedindo e nem o Juliano. É o seu médico. Revirando os olhos, Clarice fala:
Ai, tá bom, me dê isso. Mas se eu voltar a me lembrar, eu continuarei a desenhar. De repente, Beatriz aparece e berra. Solta isso, Clarice. Nunca mais aceite nada que esses dois lhe oferecer. Em choque, Juliano pergunta. Mas que petulância é essa? Beatriz responde. Eu descobri sua verdade podre. Você está manipulando a Clarice, criando um falso passado para ela, para que ela não saiba o que você fez de verdade. Os vilões se entreolham assustados e, confusa, Clarice questiona. Mas do que você está falando? Sem dizer nada, Beatriz mostra um desenho para ela e pergunta. Reconhece isso? Ao ver aquelas flores roxas desenhadas, um turbilhão de memórias começa a invadir a mente de Clarice. Enquanto ela reorganiza tudo o que se lembra, ela enxerga Juliano e Maristela partindo para cima de Beatriz e se sente impotente, sem conseguir se mexer. Tudo ao seu redor continua a se movimentar, mas ela não consegue ouvir nada, além da sua própria respiração ofegante. De repente, Beatriz berra algo e Clarice volta para si. Em prantos, a mocinha repete. Eu sou a sua filha. Eu sou a sua estrelinha. O semblante de Clarice muda completamente e ela diz. Eu lembrei de tudo. Soltando Beatriz, Juliano sente a sua perna fraquejar e pergunta. Se lembrou do quê? Clarice responde. Você acabou com aquela mulher, na frente da filha dela. Beatriz fala. Aquela mulher é a filha da Arlete, e a criança é a Bia. O Juliano a entregou para que você cuidasse, no meu lugar. Clarice sente a raiva tomar conta de seu corpo, e ela parte para cima de Juliano, demonstrando toda a sua raiva e o ódio que ela está sentindo naquele momento. Juliano acaba perdendo a consciência e Maristela corre para ajudá-lo. Beatriz abraça sua mãe e fala: Acabou, eu estou aqui. A raiva de Clarice começa a se transformar em amor e, emocionada, ela abraça sua filha e diz: Eu nunca mais vou te abandonar, minha estrelinha. Você acha que a Bia e a Beatriz deveriam ser consideradas irmãs a partir de agora? Coloque sua resposta nos comentários. Tá aparecendo para você a continuação desse vídeo aí na tela. Clique nele para assistir. E clique também no botão de gostei.